A paz do Senhor, grande e digno é o Senhor de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor mais este dia. Amém, queridos? Aqui uma palavra da parte do nosso Deus em Gênesis 39, o verso 21. A partir do 21 está escrito assim: O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que ali estavam, na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Portanto, o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor os prosperava. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, queridos. Aqui é José, filho de Jacó. Jacó tinha José ali, mais 7 filhos, e Jacó amava mais José. Jacó tinha mais uma afeição por José. E assim, Jacó fez uma túnica colorida para dar a José. E os seus irmãos, por ver, criou inveja, ciúmes, e ali se aborreciam com José. Tinha raiva de José. Mas veja só o que acontece. O Senhor, o nosso Deus, era com José o tempo inteiro. José saiu da casa do seu pai, seus irmãos o jogaram numa cova, lançaram numa cova e ali decidiram vendê-lo como escravo. Vendendo José como escravo, José foi parar na casa de Potifar. Depois que José estava na casa de Potifar, tudo que ele fazia ali na casa do seu senhor prosperava. A sua mulher colocou os olhos em José, José muito novo, formoso. A sua mulher colocou os olhos em José, mas ele ali se negando, ela ficou com parte da sua roupa e ali o acusando diante do seu senhor, José foi parar no cárcere. José foi para a prisão, queridos, e ali José ficou por um bom tempo. Veja que José passou um longo processo. José passou 13 anos para receber a sua promessa, para receber o seu sonho realizado. Mas chegou o dia do cumprimento da promessa, porque o nosso Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender de alguma coisa que ele faz. E assim foi na vida de José. E o copeireiro Mó ali sonhou um sonho e José ali interpretando o sonho. Logo mais ele saiu da prisão e José disse para ele: olha, quando tu estiver diante de Faraó, lembra-te de mim. Diz para ele que nada eu fiz para estar aqui. Mas o copeiro Mó, quando saiu da prisão, se esqueceu de José. Mas sabe por quê? Porque ele era homem falho. E também porque o Senhor tinha propósito na vida de José. E se ele se lembrasse naquele momento, José ia ser apenas um encarregado de Faraó, fazer algum trabalho no palácio. Ele não ia se tornar o governador, como ele se tornou mais na frente. Foi necessário um processo, um tempo de espera. José esperou o tempo determinado. José ali não questionava. José ali não estava brigando. José ali estava esperando com paciência. Então, veja bem, a perseverança de José na situação que ele se encontrava. E ali o 40:21-23 diz assim: o copeiro Mó, porém, não se lembrou de José. Antes se esqueceu. Ele se esqueceu completamente de que José tinha ficado na prisão e tinha feito esse pedido para ele. Mas quando chegou o tempo determinado, o tempo do Senhor, do cumprimento da promessa se cumprir na vida de José, o rei sonhou. O 41 diz assim: aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. Eu não vou me ler aqui todo o capítulo, que é grande. Se você quiser meditar, capítulo 41, quando Faraó sonhou. E este sonho foi duplicado por 2 vezes, porque era pressa
do Senhor agir, porque tinha chegado o tempo determinado do Senhor cumprir a promessa na vida de José, porque era chegado o tempo de José sair daquela cova, sair daquele cárcere, sair daquela humilhação que ele estava vivendo, e ele estava ali inocentemente, e muitas das vezes passamos pelo processo, aí levanta um, diz também o que fez, está colhendo o que plantou, mas veja que aqui José nada fez. José nada fez para estar ali na prisão. Foi o processo dele passar. E ele ali passou calado. Ele passou na presença do Senhor, porque ele sabia onde ele ia chegar. Ele sabia o que o Senhor tinha para realizar ainda através da vida dele, para fazer, para ali ele se tornar o governador. E ele sonhando, ninguém conseguia interpretar o sonho do rei. E por ninguém conseguir interpretar o sonho do rei, o copeiro, movendo a situação, lembrou de José. O Senhor trouxe a ele a memória que lá na prisão tinha ficado um pequenininho, que o Senhor, o nosso Deus, tinha dado o dom de interpretar sonho. E deu a ele esta revelação, e ele se lembrou e ele disse para o rei, tem um que está lá no cárcere, que ele interpreta sonho, ele interpretou o meu sonho. Então veja bem que o rei imediatamente mandou chamar José. Veja só que eu observo que quando o rei manda chamar José, José toma banho, José faz a barba, José se veste com vestes reais, como ele se vestiu ali no Egito. Veja só que José não veio como ele estava. Ele não veio. Houve uma transformação, uma mudança. E toda vez que o Senhor nos chama, é necessário que a gente deixe algo para trás, para se apresentar diante do Rei, para estar na presença do nosso Rei, que é o nosso Rei Jesus. E ali José veio, interpretou o sonho e ele disse muito bem, isto não sou eu que faço, é o nosso Deus, o meu Deus quem faz. Ele deu toda a honra, toda a glória para o nosso Deus. Ele deu a honra devida a quem é para ser dada, ao nosso Deus. E ali ele interpretou. Interpretando ele o sonho, imediatamente Faraó coloca ele como governador do Egito, para estar administrando ali as terras, para estar administrando tudo que chegava, porque ia haver 7 anos de fartura naquele tempo, naquela terra, mas também ia haver 7 anos de fome. E ali eles teriam que guardar o suprimento para quando chegasse o tempo da crise, o tempo difícil, para que eles tivessem ali uma reserva guardada para se manter. E ali José governou toda aquela cidade do Egito, e chegou o tempo, o dia dos seus irmãos comparecer diante deles. Eu acho lindo, queridos, maravilhoso o trabalho do Senhor. Chegou o dia e o tempo dos seus irmãos comparecer diante dele. E quando seus irmãos chegaram a ele, que ele declarou que era ele, que era José, ali ele chorou muitíssimo. Mas ele perdoou seus irmãos. Ele abriu mão e ele perdoou seus irmãos, abriu mão do passado e perdoou e esqueceu. E ali recebeu seus irmãos e deu um banquete para seus irmãos. E ajudou os seus irmãos. E se encontrou com o seu pai de novo. E ali houve festa, houve alegria na vida deles, porque foi liberado o perdão. Muitas vezes temos que liberar o perdão, abrir o nosso coração para perdoar. Perdoe aquele que maldize para você, aquele que te feriu em algum momento da sua história. Perdoe, porque o Senhor tem algo muito maior para a tua vida, para fazer, para realizar. É necessário que a gente venha abrir mão de algo para receber o propósito do Senhor, para receber a promessa do Senhor.
E o tempo da promessa é chegado. O tempo da promessa se cumprir é chegado. Eu recebo esta palavra para a minha vida e declaro para a tua vida que o tempo da promessa é chegado. O tempo do cumprimento da palavra encontrar cumprimento é chegado. Então somente creia, persevera na presença do Senhor, clamando e entregando tudo a Ele. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada por teu amor, tua fidelidade, tua misericórdia sem fim. Obrigada por nos sustentar, meu Senhor, de pé, nos ajudar, nos fortalece, nos ajuda, nos dá o entendimento do que o Senhor quer para nossas vidas e para nos usar. Traz entendimento ao teu povo, fala ao coração de cada vida que vai ouvir a tua palavra. Fala, Senhor, e não te calas, que o teu nome venha a ser glorificado e engrandecido em cada vida, que o Senhor traga à existência o que não existe, que a promessa encontre cumprimento, meu Pai, que a promessa encontre o tempo do cumprimento neste tempo, para a honra e a glória do teu nome, que o Senhor vai desfazendo todo o embaraço, tudo que quer impedir, todo tipo de impedimento caia por terra e que a promessa chegue o tempo dela se cumprir para a tua honra e a tua glória. No nome de Jesus. Amém.